Boa tarde a todos e a todas. Solicito aos senhores vereadores e vereadoras que façam a confirmação do quórum. Havendo quórum regimental e sob a proteção de Deus, iniciamos trabalhos da presente sessão. Solicito a senhora secretária para que faça a leitura da Bíblia. A leitura de hoje é de Salmos 91, versículo de 1 a 10. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os caminhos. Eles te sustentarão em suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra. Solicito agora que a senhora faça a leitura do expediente. Sessão do dia 11 de nove de 2023, expediente. Requerimento número 564/2023, de autoria do vereador Obadias Bernardes da Silva. Requerimento 565/2023, de autoria da vereadora Giovana Benedetti Zanetti. Requerimento 566/2023, de autoria do vereador Nicola Martins. Requerimentos números 567, 568, 569 e 570/2023, de autoria do vereador Manuel Rosengue da Silva. Requerimento 571/2023, de autoria do vereador Júlio César Kaminski. Indicação 450/2023, de autoria do vereador Manuel Rosengue da Silva. Indicação 451/2023, de autoria do vereador Júlio César Kaminski. Justificativa de ausência número 9/2023. Justifica a ausência do vereador José Paulo Ferrares, conforme artigo 99, a linha D do Regimento Interno das Sessões. Comissão Permanente de Fiscalização, Controle e Comissão Permanente de Orçamento, Obras, Transporte, Indústria e Comércio, Abastecimento, Meio Ambiente, Agricultura e do Trabalho. Comissão Permanente de Saúde, Assistência Social, Infância e Adolescência, do dia 11 do mês de setembro de 2023. Sessão ordinária do dia 11 de setembro de 2023. Criciúma, 11 de setembro de 2023. Thaís Valim, assessora parlamentar. Justificativa de ausência número 08/2023. Vem por meio desse justificar a ausência do vereador Nicola Martins nos termos do artigo 99, a linha D do Regimento Interno da Câmara Municipal de Criciúma, das seguintes sessões do dia 11 de setembro de 2023. Reunião ordinária da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, reunião ordinária da Comissão de Fiscalização, Controle e Orçamento, reunião ordinária da Comissão de Educação, Esporte, Turismo e Cultura, sessão ordinária plenária. Criciúma, 11 de setembro de 2023, Marco Antônio Simolim, assessor parlamentar. Terminado o expediente, passamos para o horário político. Questão de ordem cedida ao vereador Manuel Rosengue da Silva. Presidente, gostaria de solicitar um encaminhamento de mensagem de condolência a familiares de Marco Antônio de Bortoli. Será atendido de plano, vereador. Obrigado. Questão de ordem. Questão de ordem cedida ao vereador Manuel Rosengue. Solicito também o adiamento do requerimento 567. Qual é o dia, vereador? Dia 20. Não estarei final do mês. Não estarei aí. Isso, 25, 26. 25, 26. Ou 26, tanto faz. Tá bom? É isso? Tem que votar. Vereador Manuel, tem mais algo? Não, vou colocar em votação. Desculpe, presidente. Não, é isso aí. Então, o requerimento 567 está em votação o pedido de adiamento pelo vereador Manuel Rosengue. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem.
Foi aprovado por unanimidade, vereador. Questão de ordem cedida ao vereador Márcio Darós. Senhor presidente, essa questão de ordem é para a gente. Gostaria de estar pedindo a inclusão na ordem do dia desta sessão do projeto PR, que é da mesa diretora, com base no artigo 194 do inciso 1 do regimento interno, com urgência urgentíssima. O projeto já passou nas comissões. Pedido de inclusão do PR 0623 na ordem do dia desta sessão está em votação. Favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Pedido foi aprovado por unanimidade a inclusão na ordem do dia desta sessão do PR 06/2023. Senhor presidente, só para deixar mais esclarecido, esse projeto é da Galeria Lilás, é da Câmara. Obrigado. Ok, vereador. Com a palavra, no horário político, então, passamos para o horário político. Terminado o expediente, com a palavra o vereador Juarez de Jesus dos Santos. Declina. Com a palavra o vereador Salésio Lima. Declina. Com a palavra o vereador Jair Augusto Alexandre. Declina. Com a palavra o vereador Obadias Benones, ausente. Com a palavra a vereadora Giovana Vito Mondardo. Declina. Com a palavra o vereador Zairo José Casagrande. Vereador Zairo, você dispõe do tempo da vereadora Roseli de Luca Pisolo. Agradeço, vereadora Roseli, e aqueles que desejarem participar da conversa, fiquem à vontade para saudar o senhor presidente, a mesa, vereadores e vereadoras. Eu estou aqui, então, para apresentar o nosso projeto de lei, o PL 75, que tem a intenção de criar um programa municipal de prevenção a desastres naturais. Esse programa, eu venho namorando essa ideia já faz bastante tempo. Ele é ancorado em 3 princípios. Diminuir o impacto negativo causado por desastres naturais no município, estimular o desenvolvimento de cultura resiliente diante do cenário desses desastres naturais e desenvolver ações de prevenção destinadas a reduzir os danos causados por desastres naturais, por meio da identificação, mapeamento e monitoramento de riscos, ameaças e vulnerabilidades na nossa cidade. Então, nós buscamos nas universidades base científica, vereador Miriam, para como se faz um plano desse. Implantar um plano de implantação de diretrizes para redução de riscos de desastre é, então, imprescindível para garantir o bem comum, criando um mecanismo de controle e fiscalização para, por exemplo, evitar a edificação em áreas suscetíveis à ocorrência de deslizamentos, desabamentos, alagamentos, inundações, criar sistema de alerta para evacuação em zonas de risco, entre outras medidas que estão sendo propostas nessa política pública. A ONU prevê que a cada dólar investido na prevenção, economiza-se $7 com ações depois que tem o desastre. Ainda conforme o IBGE, cruzado com o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, CEMADEM, em 2023, mais de 8 milhões de pessoas vivem em locais de risco em 872 municípios do Brasil. Vamos para Santa Catarina. Então, teve o maior número de moradias danificadas ou destruídas em desastres naturais nos últimos 10 anos. Aqui não está o recente desastre do Rio Grande do Sul. A informação é de um levantamento divulgado pela Confederação Nacional dos Municípios, CNM. A CNM analisou dados de calamidades entre 2013 e 2022. Santa Catarina teve 485 mil unidades habitacionais destruídas ou danificadas. É muita coisa. Por situações de tempestades, inundações, enxurradas ou alagamentos.
Em todo o país, esse número foi de 2,2 milhões de moradias, também é muita coisa afetadas. Na prática, é como se a cada 5 residências atingidas por desastres, uma ficasse aqui em Santa Catarina. Do número total de residências atingidas no país, 107 mil foram totalmente destruídas. O levantamento mostra também que Santa Catarina teve o 6º maior número de pessoas desabrigadas, nós estamos em 6º lugar, ou desalojadas por desastres naturais, nos últimos 10 anos. No total, o Estado teve 347 mil pessoas forçadas a deixar suas casas temporariamente ou definitivamente, em razão de chuvas, alagamentos ou deslizamentos. Todos esses dados, eles corroboram, ele mostra a importância do monitoramento e medidas de prevenção, vereador Toninho, para o fortalecimento dos órgãos da proteção e da defesa civil. Nós estamos sugerindo aqui a profissionalização, que sejam órgãos de governo e não a cada 4 anos. Então, se possível, com realização de concursos para essas funções, em que pese a atual Defesa Civil está fazendo um bom trabalho, nós achamos muito bom o trabalho atual, e a qualificação dos agentes de defesa civil. É preciso ainda envolver a sociedade e manter sempre informações atualizadas, bem como incentivar o fomento à pesquisa sobre eventos extremos, definição de protocolos de alerta e de ações emergenciais para cada tipo de desastre e a melhoria do sistema de monitoramento meteorológico e geológico. Portanto, para tanto, há de se entender que é preciso haver investimento nesse setor. Criciúma precisa investir em defesa civil, vereador Obadias, tanto em preventivo, quanto de ações que evitem esses desastres naturais. Sabemos que muitas cidades sofrem há anos com as enchentes, os deslizamentos, com a falta de investimentos que visem a evitar tais ocorrências. Para isso, é necessário, primeiro, elaborar um mapeamento contendo áreas suscetíveis a esses deslizamentos, inundações e outras calamidades de grande impacto. Esse é o primeiro passo. E aqui eu vou dar o dado que motivou, vereadora Giovana, o nosso projeto. Em Criciúma, esse mapa de risco não é atualizado desde 2010. Então, a cidade mudou muito nesses 13 anos. E carece muito, então, um trabalho científico, um trabalho técnico, né, para atualizar o mapa de risco em Criciúma. Todas essas ações têm como objetivo contribuir para evitar perdas humanas e também de bens materiais, em caso de catástrofes naturais. Então, desde já, eu quero pedir apoio dos vereadores na aprovação desse PL 75, para dotar a nossa cidade de mecanismos de respostas rápidas a desastres naturais, que, em função principalmente das alterações climáticas, estão tornando cada vez mais frequentes e mais próximos. Quem diria que nós teríamos no sul de Santa Catarina, em 2013, um furacão? Quem diria que o rio, no Rio Grande do Sul, iria subir 17 metros? Então, carece sim um estudo, e Criciúma tem uma geografia muito preocupante, com tantos morros, com tantas encostas. Carece um estudo detalhado, um projeto técnico definitivo, atualizando o mapa de risco. E esse é o clamor desse projeto. Esse projeto, vereador Feuser, ele visa despertar Criciúma para ter Tempo do vereador Feuser para o vereador Zairo. Eu agradeço, vereador Feuser. Então, o senhor conhece bem a região mais das baixadas de Criciúma, sabe que se as águas lá chegarem com maior volume, maior velocidade, o estrago pode ser muito maior. Então, às vezes, a própria intervenção humana, quer dizer, você constrói um canal auxiliar de drenagem, você faz aumentar a velocidade das águas e o fluxo delas. Quer dizer, a intervenção humana resolve um problema, mas ela cria outros. Então, nós vamos precisar, sim, de barragens de contenção, como tem na Vila Visconde, como está saindo na quarta linha, mas isso tudo em função de um planejamento, que a cidade não dispõe, já que esse mapa de risco está muito atrasado. Sugerindo a profissionalização, concurso público para a defesa civil, né, entre todas as medidas. São 15 artigos que a gente
como eu disse, né, nós já namoramos esse assunto há muito tempo. E estudando e pegando artigos científicos, né, de verdadeiros especialistas, cientistas nessa área de risco, para que Criciúma se antecipe. O que a gente mais escutou nas entrevistas agora do Rio Grande do Sul é: ninguém imaginava, vereadora Roseli. Ninguém imaginava. Então, para isso serve um estudo científico, para imaginar aquilo que nós não temos a capacidade de prever. Tá? Daí a importância desse nosso pequeno projeto PL 75. Muito obrigado. Obrigado aos vereadores que cederam o seu tempo. Pela ordem, vereador Júlio César Kamiski. Boa tarde, senhor presidente e demais membros que compõem a mesa, as vereadoras, vereadores, todos que nos acompanham. Um abraço especial para o Guga, que deve estar nos ouvindo também, nos assistindo nesse momento. Senhor presidente, ao longo do tempo a gente vinha trabalhando muito forte ali para resolver o problema do desassoreamento, do assoreamento do rio. Né? E, felizmente, esse trabalho começou. Então, eu quero fazer um agradecimento especial a todos os vereadores, que sempre aprovaram os requerimentos, as nossas solicitações, sempre tiveram do lado da comunidade, que não é diferente, né, senhor presidente, que essa casa sempre teve essa postura, mas eu quero fazer esse agradecimento, agradecer a toda aquela comunidade que se organizou, se envolveu, né, e é claro, onde a comunidade se organiza, onde o povo se organiza, as coisas acontecem. É claro, no fundo, a gente são meros intermediários nesse processo todo, mas o real trabalho é das pessoas que se organizam. Então, eu quero agradecer aquela comunidade do Sangão, a comunidade vizinha ali da região de Forquilinha também, o próprio prefeito, que todos que se envolveram, se engajaram, foram atrás de resultados, de números, de trabalho, e finalmente essa obra saiu da conversa, saiu do papel, e esse trabalho iniciou-se na semana passada. Então, eu estou muito feliz. O vereador Zairo traz um tema agora, que as questões naturais acabam trazendo prejuízo. Olha o que nós assistimos aí, o que nós estamos vendo aí no Rio Grande do Sul, que aconteceu, um processo catastrófico, né? E a gente também não quer que isso aconteça na nossa região. A gente não quer. Né? E o Rio Sangão é característico, né? A semana passada estava na iminência de ver mais um grande problema, né, por conta das cheias ali do Rio Sangão. Estávamos na iminência de assistir isso novamente. Infelizmente não foi dessa forma. Mas esse desassoreamento sendo tratado com muita responsabilidade, sendo um serviço bem realizado, certo? Assim como paliativamente já ocorrera no passado por conta de Criciúma, se o serviço for bem realizado agora, certamente aquela comunidade vai se tranquilizar e não vai parar daquele sofrimento, né? Qualquer chuvinha que vinha lá em Siderópolis, desesperadamente, eles começavam a levantar os seus móveis, etc. E saiu do papel. Então, eu quero agradecer a todos o empenho, o envolvimento, essa casa se envolveu diretamente junto conosco, e parabenizar a comunidade que organizadamente conseguiu um resultado importante e que a gente espera traga realmente bons frutos. E agora vamos brigar por outros 16 quilômetros, envolvendo também as 4 cidades, com Siderópolis, Criciúma, Forquilinha e Maracajá, para resolver a sua totalidade. Aí sim, aí nós vamos ter um pouco mais de tranquilidade em relação às cheias daquela nossa região. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra, vereador Manuel Rosenque. Declina. Com a palavra, vereador Valmir D'Augustin. Declina. Palavra Daniel Frederico Antunes. Declina. Com a palavra, vereador Antônio Manuel. Declina. Com a palavra, vereadora Giovana Benedetti Zanetti. Boa tarde, presidente. Boa tarde, mesa, vereadores, vereadora, ao público que nos assiste aqui também, que estão nos acompanhando pelas redes sociais. Eu venho à tribuna hoje parabenizar a Secretaria de Educação pelo desfile do 7 de setembro, que aconteceu agora dia 7, né, na quinta-feira,
que foi um desfile muito lindo mesmo, muito bem organizado. Foram 93 instituições, as várias escolas municipais, particulares e outras instituições que lá desfilaram. Foi alusivo, o tema deste ano foi Criciúma, uma cidade inovadora, construindo o futuro por meio da ciência e tecnologia. Em alusão aos recursos que a Secretaria de Educação e o governo do município vem fazendo, né, no Parque Astronômico, que está sendo um sucesso, que está vindo pessoas virem de outros municípios, de outros estados, visitar aqui o Parque Astronômico. Então, eu quero parabenizar todos que estiveram lá. E com relação às cheias, também é uma coisa que nos comove bastante, nos comoveu, as pessoas que estão desabrigadas, desalojadas, enfim, cidades totalmente devastadas, né? Eu acho que o prefeito foi rápido e fez, então, uma campanha solidária, né? Para que as pessoas doam e termina hoje. E a gente espera e percebeu que muitas pessoas foram solidárias e lá deixaram seus donativos para levar para essas pessoas. E que Criciúma, nós estamos há mais de uma década fazendo intervenções para que a gente não tenha essas cheias, né? A gente sabe o quanto essas cheias já levaram até carros aqui na parte central da cidade. Muitas pessoas perderam seus veículos aqui há uns anos atrás, perdiam totalmente aqui a área central, as lojas, enfim, né? Então, realmente foram intervenções que vêm sendo feitas ano a ano e que está dando resultado. Agora, o desassoreamento do Rio Sangão, que é de grande importância, que também foi uma luta dessa casa com todos os vereadores. É isso. Obrigada. A palavra, vereador Márcio Darós da Luz. Declina. Terminado o horário político, passamos para o grande expediente. Solicito aos senhores vereadores e vereadoras que façam a confirmação do quórum. Solicito agora que a senhora secretária faça a leitura das matérias. Grande expediente. Requerimento número 564/2023, autor Obadias Bernardes da Silva. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, questionando quando será realizada a recuperação do asfalto da rua 1262, no bairro Mineira Nova. A via necessita urgentemente de reparos, conforme está registrado nas fotos em anexo. Em caso de resposta negativa, favor justificar. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimento número 565/2023, autora Giovana Benedetti Zanetti. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, questionando a possibilidade do município contratar empresa especializada em pulverização de áreas por drone, visando prestar serviço aos nossos agricultores locais de forma mais eficaz e econômica. O requerimento está em discussão. Com a palavra, a vereadora Giovana Benedetti Zanetti, autora do requerimento. Então, boa tarde, presidente, novamente. Esse requerimento, este equipamento, ele foi mostrado lá na Abacre, quando foi reinaugurado aquele espaço dos bananicultores, há umas 2 semanas, o vereador Miri estava lá. Então, este drone, ele serve para pulverizar a lavoura. E aí as pessoas não têm mais aquele contato com os insumos, que às vezes pode prejudicar, né? Os agrotóxicos, enfim, outros tipos de insumos que sejam para pulverização, que às vezes é de forma manual. Então, tinha uma pessoa lá que mostrou, é um drone bem grande, assim, não é um drone pequeno, é um drone grande. Então, é um equipamento um pouco caro, e a gente pensa que, de repente, se for para comprar, eu acredito que começa a dar problema, enfim, a gente pensa que, acho que a hora máquina seria mais viável para a prefeitura, porque se for comprar o equipamento, você vai ter que estar sempre fazendo a manutenção, de repente a pessoa que vai manusear não tem a experiência e de repente pode até estragar um equipamento tão caro que custa
pelo que a gente sabe, em torno de R$300 mil. Então, a gente faz esse questionamento ao governo municipal, porque a gente viu o quanto é importante, quantos agricultores que estavam ali no local gostariam de ter aquele equipamento para usar nas suas lavouras, na agricultura. Obrigada. O requerimento continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, o requerimento está em votação. Favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimento número 566/2023, autor Nicola Martins. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, questionando se consta no seu planejamento a pavimentação asfáltica do trecho ainda não pavimentado da Rua Virgília da Luz Bernarda, bairro Santo Antônio, considerando que no local há um condomínio recém-construído. A medida se faz necessária diante do alto fluxo de pessoas e veículos. Caso a demanda não esteja no planejamento, há justificativa? O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Indicação número 450/2023, autor Manuel Rosengue da Silva. Colocação de placa indicativa de contramão no acesso à Rua Porfírio Rovares pela Rua Santarém, sentido Avenida Centenário, bairro Operária Nova. Requerimento número 568/2023, autor Manuel Rosengue da Silva. Requer-se à mesa, ouvindo o plenário e na forma regimental, envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, solicitando o que segue. Primeiro, é possível a delimitação por meio de taxas refletivas ou taxões ou ainda pintura das faixas de acesso à Rua Henrique Lage, no trecho entre a travessia José Antônio Pickler e a Rua Henrique Lage, localizado no bairro Santa Bárbara, ampliando o número de faixas de 2 para 3. Segundo, a possibilidade de recuo por meio fio localizado na esquina recuo do meio-fio localizado na esquina da Rua Arthur Pescador, esquina com a Rua Henrique Lage, localizado na praça em frente ao Clube União Mineira. Se sim, qual o prazo para a realização do serviço? Se não, por quê? O requerimento está em discussão. Com a palavra, o autor do requerimento, o vereador Manuel Rosengue. Senhor presidente, demais membros da mesa, colegas vereadoras, vereadores, muito boa tarde, também ao público que nos assiste e presentes aqui, em especial o nosso querido William. Então, eu gostaria, esse acesso ali à Rua Henrique Lage pela Arthur Souza, vindo da Avenida Centenário, como o vídeo está mostrando aí, precisa aí que seja delimitado ali, haja uma delimitação, ampliando ali o número de faixas, né, de 2 para 3, pelo menos ali entre a Rua José Antônio Pickler e a Rua Henrique Lage, e também recuando aquele meio-fio da praça bem em frente à União Mineira. Aquilo ali causa um transtorno em horário de pico. Carros que querem seguir para a direita, na Henrique Lage, tem que esperar uma fila, às vezes bem grande, né, porque o trânsito tranca ali. E carros que precisam entrar na Rua Henrique Lage também tem um risco muito grande de um acidente, porque o espaço ali é muito reduzido para que o motorista acesse a Henrique Lage, porque tem um trevinho alemão ali de acesso à Rua Arthur Souza. Então, a gente pede que o nosso querido Gustavo Medeiros, lá da TTT, dê uma atençãozinha especial ali, porque realmente vai fazer a diferença ali para os motoristas, até para prevenir transtornos mentais como ansiedade e estresse. Requerimento continua em discussão. Não havendo vereador queira discutir, o requerimento está em votação. Favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimento número 569/2023, autor Manuel Rosengue da Silva.
Requer-se a mesa, ouvindo o plenário e na forma regimental, envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, solicitando o que segue. A possibilidade de recuo do meio-fio em ambos os lados, na esquina da rua Venceslau Braz, com a rua Henrique Lage, localizada no bairro Operária Nova? Se sim, qual o prazo para a realização do serviço? Se não, qual a justificativa? Tal questionamento se dá em virtude das dificuldades de acesso a ambas as ruas por veículos, principalmente de maior porte, gerando transtornos e risco de acidentes. Se sim, qual o prazo para a realização do serviço? Se não, qual a justificativa? O requerimento está em discussão. Com a palavra, o autor do requerimento, vereador Manuel Rosengue da Silva. Já estou a postos, presidente. Bom, eu gostaria também que fosse exibido ali um videozinho, umas fotos, para mostrar. Ali, o bairro Operária Nova, praticamente, ele não tem um acesso adequado, né? Um fácil acesso, vamos dizer assim, ao bairro. E a Henrique Lage ali é um problema para sair e para entrar. Então, a gente está pedindo para que haja uma redução naquelas... Tem umas fotos ali que mostram bem a calçada, as calçadas. Isso, e tem avança muito a estrada e dificulta carros como ônibus, ambulância, a acessar a rua Venceslau Braz, que dá acesso, inclusive, ao Hospital Santa Catarina. E, às vezes, precisa realmente de uma agilidade maior. Olha só. Então, seria muito importante que a DTT também pudesse fazer um estudo ali, ampliando tanto o número de faixas ali para acesso a Henrique Lage e, consequentemente, a Avenida Centenário, e também fazendo com que esse trânsito, porque ali tem duas sinaleiras, a gente até já fez outro dia um pedido nesse sentido, duas sinaleiras. A primeira fecha para que as pessoas, os motoristas que estão na Venceslau Braz, possam acessar a Henrique Lage. O que acontece? Os motoristas que vêm pela Henrique Lage simplesmente não respeitam o sinal e invadem aquele espaço ali que poderia facilitar bastante, diminuindo filas e o tempo de acesso à Avenida Centenário, causando ali um transtorno danado. Então, vamos ver, quem sabe a gente consegue também a atenção lá do Gustavo, da DTT, para que se possa resolver esse problema de trânsito ali da Avenida... Está evitando. Exatamente. Isso ajuda também, vereador. Ajuda, sim, a prevenir o estresse e a ansiedade. Requerimento continua em discussão. Não havendo mais vereadores que queiram discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Indicação 451/2023, autor Júlio César Kaminski. Recuperação na iluminação de fronte à M Master House. Requerimento número 570/2023, autor Manuel Rosengue da Silva. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, questionando o que segue, atendendo a reclamações de moradores próximos e para evitar risco à saúde, incêndios, atração de pragas e impacto visual negativo para o local. Pergunto. Primeiro, é de conhecimento dos órgãos competentes no município o número de catadores e recicladores individuais? Segundo, os mesmos são devidamente acompanhados e orientados sobre regulamentação de acondicionamento, armazenamento e limpeza? Terceiro, os locais onde estão instalados são adequados e têm permissão do órgão competente para ali funcionar? Por exemplo, na Rua José Scott, esquina com Rua Santarém e Rua Martim Afonso de Souza, bairro Operária Nova. Caso negativo, é possível que os mesmos recebam a visita dos fiscais para uma abordagem educativa e de orientação, no sentido de diminuir os impactos negativos e de riscos? Requerimento está em discussão. Com a palavra o autor do requerimento, vereador Manuel Rosengue da Silva. Presidente, primeiro, não é contra quem está buscando a sofrida sobrevivência, mas sim
que órgãos responsáveis aí, como o meio ambiente, a vigilância sanitária, possam evitar que mais problemas surjam. E aí, vereador Zairo, cabe no seu projeto de lei, sabe? Isso aqui vai também evitar catástrofes, se tomarmos cuidado, porque o que a gente vê é acúmulo de materiais altamente inflamáveis, né? Sujeiras de todo tipo, pragas, né? Animais que transmitem transmissores de doenças, como roedores, enfim. Isso tudo somado a um impacto visual muito ruim, muito negativo. Isso tudo em meio à estrada ali. Então, quem sabe a prefeitura, lá através do órgão competente, possa dar uma olhada no sentido não de levar lá o fiscal para multar ou para notificar já, vai para lá orientar, levar aquele conhecimento que essa pessoa que precisa trabalhar, né, é a única forma de sustento que ele tem, mas que trabalhe de uma maneira que não traga risco, nem para a saúde, né, e nem para o ambiente, como é o caso do risco ali de incêndios e enfim. E nesse sentido a gente pede para que realmente os fiscais façam uma abordagem mais educativa e de que forma, né, se tem algum jeito de ajudar essas pessoas a estarem no local mais adequado. Ali na Operária Nova nós temos uns 4. Isso queira ou não, né, se não é bem cuidado, bem orientado o espaço ali para que ele possa continuar com essa atividade, realmente é algo que compromete em todos os sentidos. Obrigado, presidente. O requerimento continua em discussão. Não havendo mais vereadores que não discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimento número 571/2023, autor Júlio César Kaminski. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal para que informe se há possibilidade de implementar transporte gratuito no dia do sábado mais, permitindo a todos que possam visitar a região central com sua família, movimentando o comércio, entre outras atividades. Em que pese esse questionamento tenha sido objeto de requerimento, também se faz pergunta da possibilidade de um estudo com estabelecimento de valores, fonte de receita, previsão orçamentária, lembrando que o controle e a movimentação do comércio gera receita ao município, que certamente o incremento pode subsidiar a gratuidade do transporte coletivo do dia de sábado mais. O requerimento está em discussão. Com a palavra, o autor do requerimento, vereador Júlio César Kaminski. Senhor presidente, mais uma vez subo à tribuna. Inicialmente lembrando que esse já foi assunto requerido pela Comissão de Obras, não me falha a memória, né, no passado. E nós entendemos que é uma pauta que precisa ser rediscutida, precisa ser muito bem tratada. Hoje nós tivemos, por exemplo, na Prefeitura, alguns vereadores estiveram lá hoje, onde foi apresentado um projeto de lei onde o município deixa de arrecadar alguma coisa em torno de 3 milhões de reais ano, né, por conta dos alvarás para as empresas de baixo risco. Onde foi tratado esse assunto. Não foi tratado como renúncia, foi tratado como incentivo. A vereadora Giovana traz uma pauta importante, tratando do mesmo segmento, senhor presidente, que é exatamente comprar drones para viabilizar as famílias da região agrícola que precisam, né, desse investimento por uma necessidade. Como ela mesma diz, a cidade da tecnologia e da inovação. Essa é a questão. O que nós estamos propondo aqui? Ora, nós temos o Sábado Mais, que merece um tratamento diferenciado. Por que não fazer um estudo de quanto representa a passagem gratuita não apenas à tarde, mas durante todo o dia, para que as pessoas possam vir ao centro fazer as suas compras? Vamos criar um voucher, vamos criar uma forma de compensação para que isso possa gerar essa economia, porque, na realidade,
Quando você incentiva as pessoas a vir para o centro fazer compras, o consumo, naturalmente, acaba subsidiando o próprio benefício. Então, é um estudo que nós estamos propondo. Por exemplo, por que não criar o terceiro semana também, o sábado mais das comunidades? Ora, podemos explorar na quarta linha, talvez, os produtos produzidos naquela região agrícola. Por que não? Por que não as pessoas poderem também visitar aquela comunidade, o Rio Maina, o Pinheirinho, a Santa Luzia, o bairro Próspera, também conhecendo e incentivando o comércio daquele local? Ora, o sábado mais pode ser no centro, pode ser em todas as comunidades, dando a possibilidade de todos visitarem. De novo, senhor presidente, estamos apresentando uma alternativa para que as pessoas possam fazer uso, fazer compras, visitar, por exemplo, os parques. Criar um sistema de food truck nos parques, dando oportunidade para que as pessoas visitem ainda mais. Mas isso não de uma forma alternativa, faz uma final de semana, não faz outro, mas que façam isso sempre. O Sábado Mais em Criciúma já é cultural, Daniel. Já é cultural. Por que não institucionalizar isso? O poder público participando. Cobramos o ente particular do privado. Mas nós temos que criar as alternativas, senhor presidente. O poder público precisa apresentar possibilidades, investir para que a viabilidade aconteça. Não vamos esperar apenas o ente particular fazer o investimento, não. Vereador Mille, gerando emprego, gerando renda, gerando arrecadação. Fazendo que as pessoas utilizem aquilo que o poder público sabe fazer de melhor. Criar oportunidades. Então, claro, vereador, eu defendo sim, eu defendo essa possibilidade. Aliás, o requerimento faltou uma parte, que nós estaremos formulando em outro requerimento. A possibilidade também do rotativo gratuito nesse dia. Gente, é movimentação. Foi, então, vereador. Obrigado, vereador Kaminski. Sua pauta é de suma importância, de tudo que o senhor coloca aqui, né, nessa discussão. É importante também destacar que é um incentivo, né, o senhor coloca muito bem isso, mas os comerciantes estão gritando, estão pedindo por socorro, estão batendo na porta, vão vir aqui na comissão de obras, que trabalha essa questão do comércio também, eles estão pedindo socorro. Algumas portas estão se fechando. Importante a sua fala. Exatamente esse pode ser o ponto mais fundamental. Criar alternativas para que as pessoas invistam, que elas se sintam seguras para fazer investimento na cidade de Criciúma. E bem parecido com aquilo que nós fomos ver hoje na prefeitura, naquela reunião, nós estamos apresentando uma grande alternativa de aumento econômico e financeiro para o município, criando a possibilidade real para que isso aconteça. Muito obrigado, senhor presidente. Terminado o grande expediente, passamos para... o requerimento continua em discussão. Desculpa, vereador. Não havendo mais vereadores que queiram discutir, o requerimento está em votação. Favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Agora sim, terminado o grande expediente, passamos para a ordem do dia. Solicito aos senhores vereadores e vereadoras que façam a confirmação do quórum. Em única discussão e votação, o projeto de lei PE 84/23, de autoria do chefe do Poder Executivo, que institui o adiamento para cobertura de despesa com eventos estudantis de estudantes da Rede Pública Municipal de Ensino. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade e encaminhou às comissões de Educação e Fiscalização. Comissão de Educação opinou pela aprovação. Comissão de Fiscalização opinou pela aprovação. O chefe do Poder Executivo apresentou um substitutivo global ao PE 84/23, que foi aprovado na Comissão de Constituição, Justiça e Redação. O substitutivo global do projeto está em discussão.
Não havendo vereador que queira discutir, o substitutivo global do projeto está em votação. Votação liberada. Piorei, Giovana. Votação encerrada. O substitutivo foi aprovado por unanimidade. Em única discussão e votação, o projeto de lei PR 06/2023, de autoria de todos os vereadores, que institui a Galeria Lilás na Câmara Municipal de Criciúma. Comissão de Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade e encaminhou à Comissão de Fiscalização. A Comissão de Fiscalização opinou pela aprovação e encaminhou ao plenário. O projeto está em discussão. Com a palavra a vereadora Maria de Luca Pisolo. Boa tarde, senhor presidente, aos membros da mesa, vereador, vereadoras, a todos que estão nos acompanhando pelas redes desta casa. Eu digo que é uma homenagem justa e eu quero agradecer a todos os vereadores, porque esse projeto é um projeto que tem o nome de todos os vereadores, mas pensar lá nos idos é que eu não lembro qual foi o ano que a dona Dizelda foi a primeira vereadora de Criciúma, quanto que ela teve que enfrentar, quantas portas ela teve que abrir. Então, eu digo que todas essas vereadoras que até hoje fizeram parte dessa casa, foram vereadoras que, principalmente, abriram portas para que essa casa hoje tivesse 3 vereadoras, para que, quem sabe, na próxima legislatura tenha mais, e que as mulheres percebam que o nosso lado nem é à frente, nem atrás, é ao lado do homem, é ao lado da cidade, fazendo o melhor para a nossa cidade. E que a política é um dos caminhos de nós melhorarmos a vida da pessoa. Então, presidente, eu quero agradecer em nome de todas as ex-vereadoras e no meu nome também, a todos os vereadores, e lembrar, principalmente, se nós estamos aqui, é porque elas abriram as portas. O projeto continua em discussão. Com a palavra a vereadora Giovana Vito Mondardo. Boa tarde, senhor presidente, a mesa diretora, nobres colegas vereadores, vereadora, público presente que nos acompanha. Primeiro, saudar a mesa diretora e parabenizar por essa iniciativa, presidente. Acredito que, assim como a vereadora Roseli mencionou, é um destaque que merece atenção. E merece atenção, primeiro, pela construção dele, né, presidente? Que você e a sua equipe não mediram esforço também para resgatar quem foram as vereadoras e já mostra um pouco da dificuldade até acessar e disputar uma eleição e o quanto que se passa isso dentro dos partidos e o quanto que se faz um esforço sobre-humano para chegar até as câmaras de vereadores. E eu tenho certeza que a Galeria Lilás, que vai celebrar as vereadoras que aqui passaram, certamente terá um impacto em muitas meninas, seja na Câmara Mirim, vereador Juarez, ou sejam em outras meninas e mulheres que passem por aqui e olhem que também é possível estar nesse lugar e se imaginar aqui também ladeando com os nobres colegas vereadores que foram também muito solícitos em também assinar esse projeto de resolução. Então, agradecer mais uma vez a mobilização da mesa diretora, o cuidado e o carinho também para reconhecer o trabalho dessas vereadoras. Então, em outra oportunidade, a vereadora Roseli, enquanto presidente, também mobilizou todas as ex-vereadoras, as que aqui estiveram também. Foi um momento muito marcante para a gente poder conhecer a primeira vereadora. Então, acredito que mostra para a gente a envergadura que a Câmara de Criciúma precisa passar a ter. E se igualar também às câmaras da região, que também já tem a Galeria Lilás também como motivo de orgulho.
e teremos, assim, com certeza, também protagonizada pela mesa diretora. Muito obrigada. O projeto continua em discussão. Não havendo mais vereadores que queiram discutir, o projeto está em votação. Votação liberada. Esse projeto o presidente não vota, mas se votasse, votaria com certeza. Votação encerrada. O projeto foi aprovado por unanimidade. Segunda discussão e votação, projeto de lei complementar PLC do Executivo 032/23, de autoria do chefe do Poder Executivo, que autoriza o uso de recursos do Fundem e da outras providências. A Comissão de Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade e encaminhou à Comissão de Obras. A Comissão de Obras opinou pela aprovação e encaminhou ao plenário. O projeto está em primeira discussão e votação. O projeto foi aprovado no dia 5 de nove de 2023. Agora o projeto está em segunda votação. Votação em discussão. Em discussão o projeto. Segunda discussão. Não havendo quem queira discutir, o projeto está em votação. Votação liberada. Votação encerrada. O projeto foi aprovado por unanimidade. Terminada a ordem do dia e não havendo mais nada a tratar, encerramos os trabalhos da presente sessão, convocando os senhores vereadores e vereadoras para a próxima sessão ordinária, que ocorrerá dia 12 de setembro, amanhã, no horário regimental. Uma boa noite a todos e a todas.